Oi, Elisa. Bom dia para você, para todo mundo ligado no live. Elisa, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou, nem a defesa dele. Lembrando que oficialmente a defesa tem 48 horas, né, para enviar uma resposta para o Supremo Tribunal Federal. Agora, dois outros envolvidos nos acontecimentos de ontem, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, esse sim vem se manifestando, né? Silas Malafaia não quis responder a nenhuma pergunta da Polícia Federal ontem no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, mas na saída conversou com jornalistas e, num tom bastante indignado, disse que não é criminoso, que é um líder religioso, criticou mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes pelas medidas tomadas ontem pela Polícia Federal e depois Silas Malafaia também publicou um vídeo nas redes sociais na mesma linha, criticando o que chama da ditadura do judiciário. Sobre o deputado federal Eduardo Bolsonaro, é interessante também a gente citar que Eduardo postou um vídeo também em redes sociais em apoio a Silas Malafaia, apesar de a gente ver aí nessas trocas de mensagens algum tom de, algum clima de animosidade entre os dois, né? Eduardo Bolsonaro afirma que para ele seguir em frente, para Silas Malafaia seguir firme e forte, dizendo que estamos juntos, pastor. O senhor, igual a mim, está preocupado com o Brasil e com os brasileiros. E também Eduardo Bolsonaro postou uma nota de esclarecimento no X, né, no antigo Twitter, uma nota extensa contestando o indiciamento pedido pela Polícia Federal, dizendo que a atuação dele nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil, que sempre deixou claro que o pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais no Brasil e aí pela via legislativa com a aprovação daquele projeto da anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Eduardo Bolsonaro também critica o fato de a Polícia Federal ter responsabilizado a ele pelos acontecimentos contra o Brasil, dizendo que essas decisões caberiam a autoridades americanas, então que a Polícia Federal teria que ter citado o presidente Donald Trump e integrantes do governo dele que anunciaram as medidas contra o Brasil e contra as autoridades brasileiras. Ele também alega que, por viver sob a jurisdição americana, estaria protegido pela Constituição dos Estados Unidos, que garante liberdade de expressão, né? E também o direito de peticionar as demandas ao governo que rege a nossa jurisdição, fazendo referência à jurisdição em que ele está, portanto, a jurisdição dos Estados Unidos. Aqui no Congresso, Elisa, quando o indiciamento veio à tona e a operação da Polícia Federal envolvendo o pastor Silas Malafaia, a Câmara dos Deputados estava em sessão, então muitos deputados usaram a tribuna para se manifestar, né? Deputados da Frente Evangélica, por exemplo, prestando apoio a Silas Malafaia e criticando o ministro Alexandre de Moraes, inclusive o deputado Zé Trovão do PL de Santa Catarina, chegou a falar que iria acabar com a vida do ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois, por causa dessa fala, o microfone dele chegou a ser cortado e ele chegou a se retratar ali no plenário da Câmara por ter usado esse tom mais agressivo. Da base governista, a gente destaca aqui, por exemplo, as falas do líder do PT, né, que lembrou que ele tinha feito uma representação à Procuradoria-Geral da República denunciando as medidas tomadas por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Lindbergh Farias atribui a essa primeira representação dele a investigação que foi iniciada pela PGR e pela Polícia Federal e diz também que critica também aquele rascunho de carta, né, que seria enviado ao presidente da Argentina, alega que o planejamento de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro é um sinal inequívoco de quem tenta escapar das consequências jurídicas de seus próprios atos em mais uma demonstração de desprezo pela ordem legal e constitucional. Para te devolver, Elisa, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que é deputada federal licenciada, né, também criticou a família Bolsonaro, disse que as mensagens divulgadas pela Polícia Federal revelam que são uma prova definitiva da conspiração dos golpistas contra o Brasil. Elisa.